Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai resolver uma questão de 90 linhas do modelo da banca Sebrasp. É uma questão inédita elaborada pela equipe do Você Concursado. Para poder responder essa questão, a gente vai utilizar a nossa técnica discursiva, que é analisar o enunciado, montar o rascunho eficiente e trazer uma proposta de resolução. Essa proposta de resolução, ela vai ser diferente nessa aula, né? Eu vou pegar uma prova resolvida por um dos alunos do nosso treinamento e mostrar para você ali como que ele aplicou a técnica de forma correta e também alguns aspectos que poderiam ser melhorados. É interessante ver essa resolução dele, porque você vai ver que ele vai conseguir colocar muita informação, muito conteúdo dentro de uma redação e devido, né, principalmente ao tamanho da letra do candidato, tá bom? Vamos lá para a questão. A questão essa daqui é uma questão enorme, né, da Banca Sebrasp, elaborada pela equipe que você é concursado, e ela traz aqui informações sobre receitas e despesas orçamentárias de determinado ente público no exercício de 2021. Aqui ele traz a receita orçamentária, classificado aqui nesse caso por origem, né? Tá? E aí, para fins de prova, de resolução dessa questão, a gente tem que considerar essas receitas realizadas aqui, que foram de fato arrecadadas, porque isso aqui são todas previsões, beleza? Show de bola. E aqui a gente tem as despesas orçamentárias classificadas por grupos de natureza da despesa, né? E para poder fazer os cálculos, a gente vai considerar aqui as despesas empenhadas, isso devido àquele regime misto, né? Que é receitas pelo regime de caixa, despesas pelo regime de competência. Então, no regime de caixa, a gente pega as despesas efetivamente arrecadadas e nas despesas de competência, a gente pega as despesas devidamente empenhadas. Beleza? Isso aqui é fundamental na hora de responder os tópicos da questão. Por fim, ele traz algumas informações adicionais, né, que fala aqui das parcelas entregues aos municípios, as contribuições relacionadas aos servidores, diz que não houve receitas provenientes de compensação financeira, não houve valores pagos recebidos em decorrência da Lei Complementar 87, né, e do fundo previsto no artigo 60 dos atos de disposições constitucionais transitórias. E beleza, então são algumas considerações para fins de direcionar ali a resposta, tá, do candidato e algumas considerações que ele deve levar em conta na hora de montar o texto. E aí, por fim, com base nessas informações, a banca pede para elaborar um relatório técnico discorrendo sobre o que se pede a seguir. E aí a banca traz aqui os tópicos, tá, de forma expressa. São ao todo 5 tópicos para serem respondidos. No primeiro tópico, a banca pede para que o candidato responda se o Tribunal de Contas Estadual possui competência para fiscalizar a execução orçamentária, né? E caso tenha essa competência, se ela se estende às parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Então aqui a gente tem um tópico dividido em subtópico 1 e subtópico 2. Lembrando que para responder o subtópico 1, a gente já pode ir montando nosso rascunho, né? A gente vai ter que falar, o Tribunal de Contas do Estado possui ou não possui? Né? Então você vai dizer aqui, possui ou não possui competência para poder fiscalizar a execução orçamentária. Aí você vai falar assim, possui, beleza. Com base em quê? Aí você vai trazer aqui o recurso de autoridade, né? A Constituição Federal confere ao Tribunal de Contas a competência para poder fiscalizar a execução orçamentária, financeira, patrimonial, não sei o quê. Então, dentre essas competências, está prevista a orçamentária. Além disso, ele pode verificar a adequação do orçamento, etc. Você vai trazer aqui a regra, né? E dizer que pode. E depois, no final, você vai dizer, caso ele tenha essa competência, ela se estende a essas parcelas? Né? Aí você vai responder sim ou não e vai dizer também por quê. Então, quando você pegar a sua prova, no dia de fazer lá a sua prova, você vai ver os tópicos, extrair dos tópicos o que ele está pedindo, sobre tópico 1 e subtópico 2, e já meio que organizar ali o que vai ser respondido a respeito daquele tópico. Né? Então, é isso aqui que você vai fazer na hora que estiver fazendo sua prova. Então, é ler o enunciado, pegar as informações e ir montando, né, o rascunho junto com os tópicos do enunciado. Qual o valor da receita corrente líquida apurada conforme a lei complementar, a lei LRF, né, referente ao exercício financeiro de 2021? Então ele pede para dizer qual é o valor da receita corrente líquida. Então você vai ter que calcular a receita corrente líquida. E para poder calcular, você vai ter que apresentar os cálculos e informar a importância do cálculo da receita corrente líquida para a gestão fiscal. Então aqui vai ser basicamente informar quanto é que deu e dizer como é que você chegou nesse valor, então mostrar os cálculos. E então isso aqui é o subtópico 1, né?
E aqui o subtópico 2, quer dizer qual é a importância de levantar a receita corrente líquida, né? E você vai lembrar, a receita corrente líquida ela é utilizada para poder calcular o percentual máximo de despesa com o pessoal, dívida consolidada, enfim. Você vai trazer ali uma série de informações que estão constantes lá na LRF, né? Que devem ser utilizadas aí para poder fundamentar a importância da receita corrente líquida. Então, novamente, é um tópico dividido em 2 subtópicos. Conceitue e discorra sobre o regime contábil e orçamentário. Então, você vai ter que dizer qual é o regime, vai ter que conceituar, né, o regime orçamentário, dizer que é um regime misto, e discorrer o que seria esse regime misto. Aí você vai falar de caixa para receita e de competência para as despesas. E depois apresente o valor, então esse aqui é o subtópico 1. Depois apresente o valor total das receitas correntes. Aí, subtópico 2, então o valor total das receitas correntes, valor total das receitas de capital, subtópico 3, das despesas correntes, subtópico 4, e das despesas de capital, subtópico 5. E apresente os cálculos e considere o regime orçamentário de contabilização. Então, aqui você vai utilizar a receita realizada, né, e a despesa empenhada. Beleza? Então, aqui é um tópico bem mais extenso, né, porque ele pede para você poder responder a 1, 2, 3, 4, 5 subtópicos. Depois, houve abertura de créditos adicionais suplementares durante o exercício de 2021? Tem que responder, houve ou não houve? Por quê? Né? Então lembra sempre disso. A banca pediu para dizer se pode ou não pode, se houve ou não houve. Aí você vai falar, houve, não houve, pode, não pode, mas não basta só trazer essa resposta, porque uma pessoa que sabe, ela pode ser confundida com uma pessoa que não sabe, porque a pessoa que não sabe pode chegar lá e falar pode, chutar e acertar, né? Então, para a banca, o que vale não é se você disse pode ou não pode, mas sim a argumentação que você trouxe para defender aquilo. Né? Então, sempre tem que trazer um fundamento. Pode por quê? Né? Mesmo que ela não traga ali por quê ou fundamento, você sempre tem que trazer essa informação, porque é isso que ela está querendo avaliar, beleza? Depois disso, você vai dizer quais são os 4 possíveis fontes de recurso para a cobertura dos créditos adicionais suplementar, de acordo com a Lei 4.320. Então, aqui é o subtópico 2, você vai citar quais são os 4. Novamente, é importante que você liste ali com o máximo de palavras-chave possíveis, né? Porque a banca vai procurar essas palavrinhas-chave na hora de corrigir sua redação. E, por fim, qual o impacto da abertura de créditos adicionais na gestão de políticas públicas? Discorra na fundamentação acerca da importância do planejamento orçamentário na administração. Então, você vai dizer qual é o impacto de se abrir créditos adicional na gestão pública, então isso aqui é o subtópico 1, e depois você vai ter que dizer, né, na resposta, qual é a importância do planejamento orçamentário na administração pública, então isso aqui é o subtópico 2. Veja que aqui, nessa análise, a gente foi elencando ali o que exatamente a banca está pedindo, quais são as informações que eu tenho que trazer no meu texto, e se você já souber, você já vai inserindo ali no seu rascunho, beleza? O rascunho, a gente chama de rascunho eficiente, é esse aqui. Vou abrir logo tudo aqui, porque aí fica fácil da gente analisar. No assunto, a gente vai levantar qual é o assunto da questão, então é orçamento, né, administração financeira orçamentária. O tema, como é uma questão que pede uma situação hipotética, a gente vai levantar aqui um resumo. O resumo é o quê? É um relatório técnico sobre operações orçamentárias de determinado ente público em 2021. E a tese, né, que vai ser, nesse caso, o objetivo do documento. Qual é o objetivo do documento? É fazer um levantamento de informações gerenciais para tomada de decisão. Né? Porque aqui a banca ela não pede muito para avaliar a regularidade ou não da situação hipotética. Ela traz informações na situação hipotética e com base nessas informações, né, quando a gente lê os tópicos, a gente entende que o que ela quer, que a gente vai levantando informações. Só que na administração pública, normalmente a gente levanta informações para quê? Para a tomada de decisão. Então veja que é o raciocínio mais lógico na hora de montar o objetivo do documento. Então o objetivo do documento é o quê? É levantar informações para a tomada de decisão, beleza? E nessa parte de resumo é a parte onde você vai fazer aquele mini resumo do que foi apresentado no enunciado, né? De forma resumida para não ocupar muitas linhas, mas é importante que você faça esse resumo justamente para poder atender, né, aquele critério do gênero textual relatório técnico, que é trazer aquele relatório, aquela exposição de fatos, beleza? O que mais você precisa extrair aqui? A pontuação de cada um dos tópicos na nota final. Essa pontuação aqui ela é importante e normalmente a banca Sebrasp traz. Eu digo normalmente por quê? Porque tem enunciados que a banca não traz a pontuação. Então, nos que ela traz é importante você levantar, por quê? Porque
você vai focar naquilo que vale mais ponto. Aqui a diferença é muito pequena, né, entre eles e tal, mas a gente pode ver que o tópico 3 e 4 são os que valem mais pontos para fins de nota final. Então, é os que você vai direcionar ali mais linhas na hora de montar o seu planejamento. Os demais você vai colocar menos. Então, você vai colocar aqui uma introdução e uma conclusão de 4 a 6 linhas, né, e montar aqui os tópicos. Um ponto interessante aqui é o seguinte, a gente sabe que para a banca Sebrasp, o que mais importa são os parágrafos de desenvolvimento, que é justamente onde está a pontuação, né? Onde a gente viu que está a pontuação. 95% da sua pontuação está na resposta aos tópicos. Então, a gente vai fazer a introdução e conclusão para cumprir forma, né? Só que em alguns casos, a gente tem tanta informação para poder trazer no desenvolvimento que não cabe um parágrafo de conclusão. A gente vai ver que foi justamente esse caso do aluno dessa redação. Então, o que você faz? Você simplesmente não faz o parágrafo de conclusão. Por quê? Porque é mais importante você responder de forma completa ao que está sendo solicitado do que trazer um parágrafo de conclusão, haja vista que a pontuação está na resposta aos tópicos. Então, é uma estratégia da banca Sebrasp, né? Você pode chegar a fazer um texto sem introdução, sem conclusão. O que você nunca pode deixar de fazer na banca Sebrasp é deixar de responder a algum tópico. Beleza? Então, fez esse planejamento aqui, estruturou mais ou menos como é que vai ser a divisão de linhas, aí é só montar o nosso texto, tá? Para montar a introdução, a gente vai utilizar aqui essas informações, que é assunto, tema e tese, né? E aí aqui já vai vir a primeira ressalva quanto a essa redação. Ele traz aqui, ó, trata-se de relatório técnico acerca de operações orçamentárias de um determinado ente público estadual durante o exercício financeiro de 2021. Então ele traz aqui o resumo, né? Só que ele traz o resumo de forma muito sucinta, né? E ele não traz o objetivo do texto, então ele não traz a tese, tá? A princípio, né, o impacto na nota é muito pequeno, né? Mas, se a banca for muito exigente, se o examinador for muito exigente, ele vai sentir falta da parte do relatório mesmo, né? Daquela parte ali da exposição de fatos. E isso pode vir a prejudicar ele no critério da apresentação ou em algum critério específico que a banca invente na hora de montar o espelho, que normalmente não acontece, mas ela pode vir a criar, né? Quem sabe o que passa na cabeça dessa banca. Mas ela pode tirar ponto ali em apresentação só pela questão da estrutura, por não conter um relatório propriamente dito, tá? Então, fica essa ressalva quanto a essa introdução, beleza? Show de bola. Agora, vamos para o tópico 1. Tópico 1 pede para dizer se o Tribunal de Contas possui competência para fiscalizar a execução orçamentária da entidade estadual e, caso tenha essa competência, se ela se estende às parcelas entregues aos municípios. Aqui, esse texto, ele está disponível, né, em PDF para você poder baixar, então eu não vou ficar lendo aqui o parágrafo, porque senão vai ficar muito cansativo essa aula, mas eu vou destacar aqui os pontos mais interessantes da resposta, beleza? Vamos lá. Primeiro ele inicia com preliminarmente, que é um elemento coesivo, né, e aí diz assim, ó, já responde ao subtópico 1, ó, esclarece que o Tribunal de Contas Estadual possui competência para fiscalizar a execução orçamentária da entidade estadual, tá? Então ele já responde essa pergunta, só que não adianta só responder, ele vem e fundamenta. Com base na Constituição Federal, que é o nosso recurso de autoridade, então a segunda Constituição Federal, aí ele traz aqui, cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar tal, de cunho financeiro, orçamentário, contábil e patrimonial. Desse modo, embora tal atribuição seja originalmente destinada ao Poder Legislativo, não há qualquer óbice para que o Tribunal de Contas realize fiscalizações e julgue contas de administradores, né, auxiliando o Poder Legislativo no âmbito do controle externo. Então ele traz isso aqui, e é interessante a gente trazer aqui ó, a Constituição Federal de 88, né, Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque na Constituição Federal de 88 está dizendo que é o Tribunal de Contas da União, né? Só que aí é importante a gente colocar a questão do princípio da simetria. Como a gente está falando de um Tribunal de Contas estadual, a gente poderia colocar bem assim, ó, cabe ao Tribunal de Contas da União e por simetria ao TCE, fiscalizar como órgão auxiliar e tal. Aí a gente pode trazer ali, em vez de Congresso Nacional, a gente traz Poder Legislativo, porque existe Poder Legislativo na União e no Estado, enfim, a gente vai adaptando o texto para poder se adequar à característica estadual, beleza? Mas é legal a gente trazer esse princípio da simetria sempre que a gente for fazer referência à Constituição Federal e às competências dos tribunais de contas, tá? Vamos lá. Ademais, no que se refere às parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, em regra, a competência do TCE fiscalizar
caso o Estado não possua o Tribunal de Contas dos municípios ou o Tribunal de Contas do município. Então, todavia, é importante ressaltar que as transferências federais de recursos do SUS e ao Fundeb, quando considerados recursos federais, atrai competência do TCU. Então, eu digo que, em regra, né, é competência, sim, fiscalizar os recursos transferidos, né, desde que não seja aqueles específicos do SUS ou do Fundeb, porque esses são recursos federais, já tem jurisprudência dizendo que é recurso federal, então, nesses casos, tem que ser fiscalizado pelo TCU, né? Porque a questão da análise dos recursos públicos é feito de acordo com a quem pertence, a que ente pertence, né? E também faz a ressalva quanto à existência ou não de Tribunal de Contas dos municípios ou Tribunal de Contas do município, né? Porque nesses casos, caso haja, né, específico ali um do município ou dos municípios, a análise vai ser feita por ele e não pelo TCE. Beleza? É uma questão que ele cobra um conhecimento aqui relacionado a controle externo, mas ele também envolve muito conhecimento acerca da própria Constituição Federal, que é base para todas as matérias, né? Então é uma questão que pode vir a ser cobrada no dia da prova, beleza? Show de bola. Vamos para o tópico 2. Qual o valor da receita corrente líquida apurada, né? Apresente os cálculos e informe a importância. Então vamos lá. No que se refere à receita corrente líquida, afirma-se que o valor é de tal. Então, ele já traz aqui o valor, já respondeu ao subtópico 1. Agora, ele vai ter que explicar como é que ele chegou a isso. Aí ele vem, pega aqui a LRF, que é o recurso de autoridade, e explica o que a LRF fala a respeito do cálculo. Então, a receita corrente líquida é obtida, aí ele vai listar aqui como que a lei traz. Ainda traz aqui que é importante destacar que a fórmula apresentada é específica para o estado em análise, em que as deduções podem alterar e tal, tal, tal. Dessa maneira, a memória de cálculo da receita corrente líquida, aí ele vai trazer aqui de forma bem clara os cálculos, tá vendo? Olha como é que traz os cálculos. Ele diz assim, é dada pela somatória das receitas correntes de. Aí ele vai colocar receita corrente de tributo, aí ele bota entre parênteses quanto que vale. Tá vendo? De contribuição, entre parênteses, quanto que vale. Veja que aqui ele bota 150 milhões. Por que ele colocou 150 milhões? Porque é muito melhor colocar 150 milhões do que 150 milhões assim. Entendeu? Porque aqui, ó, olha o espaço que ele ocupa, né? Olha aqui, olha a diferença, quanto que ele ocupa de espaço aqui. Tá? Então, essa é uma estratégia para poder ocupar menos espaço. Aqui também vale, ó, em vez de colocar 214,050 milhões, ele poderia colocar aqui, ó, 214,05 milhões. Tá? É uma resposta válida desde que ele coloque aqui o cifrão, logicamente, né? Inclusive, isso é um erro muito comum, tá? Às vezes você coloca aqui o cifrão, aí você bota 5 mil, aí a pessoa coloca aqui 5 mil reais. Né? Opa, calma aí. Se já tem o cifrão, não precisa de reais aqui. Em contrapartida, se não tiver o cifrão, aí você pode colocar, né, 5 mil reais, né, e escrito aqui. Mas o cifrão ocupa menos espaço, então é o mais adequado aí, fica mais fácil. Agora, já vai aqui mais uma ressalva quanto à redação do aluno. Quando você adota um padrão para colocar valores numéricos, você deve seguir esse padrão, né, em todo o seu texto. Então, se você colocou lá 150 milhões, escreveu milhões, né, você deve usar isso em todas as citações do texto. Agora, se você colocou lá 000,00, aí nesse caso você tem que adotar essa mesma estrutura também para todos, tá bom? Então, padroniza para garantir a harmonização do texto, beleza? Então ele vem aqui, vai citando isso, né? E aí traz, totalizando 214,05 milhões, ó. Ele já usou essa expressão aqui, beleza? Show de bola. Então ele respondeu ao tópico 1 e apresentou os cálculos. Agora falta dizer sobre a importância do cálculo da receita corrente líquida. Aí ele vem, ó, no âmbito da importância da receita corrente líquida para a gestão fiscal, veja que a banca ela vai encontrar fácil, ó. O valor apurado é tanto. A memória de cálculo está aqui. E a importância da receita corrente líquida está aqui. Então, isso facilita muito a vida do examinador. Quando ele vai ler a questão, ele já encontra onde está a resposta aos subtópicos que ele pediu. E veja que ele segue a mesma ordem que está lá no enunciado. Então, isso facilita muito a correção, organiza muito bem o parágrafo dele. Veja que, apesar de ser um parágrafo extenso, é um parágrafo bem organizado. Né? E isso aí conta muito na hora de corrigir uma prova de 90 linhas, tá? Então, ele traz aqui a importância, aí depois... Né, ele cita aqui vários exemplos, inclusive citando a própria LRF, tá vendo? E aí vem e ele faz um fechamento. Logo, nota-se que a receita corrente líquida foi de tanto
e que a LRF usa esse valor para estruturar e auxiliar o alcance de metas fiscais e as contenções de gastos de forma eficiente. Então ele traz um fechamento aqui que é, na verdade, tipo um resumo do parágrafo, né? Então é uma conclusão para aquele parágrafo. Isso por que ele fez? Porque é uma questão de 90 linhas, tem bastante espaço, ele pode discorrer sobre isso, caprichar na resposta. Então ele trouxe a estrutura completa. Então, ele trouxe tópico frasal, argumento principal e fechamento. Beleza? Show de bola. Vamos ver como é que ele fez aqui o tópico 3. Conceitue e discorra sobre o regime contábil orçamentário, apresente o valor das receitas correntes de capital, despesa corrente, despesa de capital, apresentando os cálculos e considerando o regimento orçamentário de contabilização. Então ele vem, ó, a lei 4.320 afirma que ele vai falar sobre o conceito de regime contábil orçamentário, que o regime orçamentário é misto, ou seja, que as receitas serão registradas quando forem efetivamente arrecadadas, regime de caixa, ao passo que as despesas orçamentárias ocorrerão quando forem empenhadas, regime de competência. Então veja que ele já faz essa análise aqui sobre o tópico 1. Tal regime é importante, vai desenvolvendo aqui. No caso em apreço, quanto aos valores e aos cálculos solicitados, ó, valores e cálculos, ele usa a palavra-chave para o examinador se situar, né, solicitados das receitas e das despesas correntes e de capital, esclarece que, 2 pontos, a receita corrente envolve as receitas de contribuição, ele já coloca o valor, imposto, taxa de contribuição, já coloca o valor, e outras receitas correntes já coloca o valor. Ó. E aí serviços e transferências correntes. Totalizando, aí ele traz o valor aqui. Total. Beleza? Então, veja que ele já expõe o que compõe aquele cálculo, então ele já traz a memória de cálculo, botando entre parênteses os valores, e já traz o valor final logo em seguida. Então, isso aqui é o quê? Receita corrente. Então, respondeu a esse subtópico. Agora ele tem que falar sobre receita de capital. Então, a receita de capital, aí ele usa a mesma estrutura. Cita aqui o que compõe e no final, totalizando, aí ele traz aqui o valor final. Mesma coisa para o tópico 3. Despesas corrente. Despesa corrente. Faz o mesmo cálculo, totalizando 17,765 milhões. Depois, despesa de capital, despesa de capital. Né? E aí traz aqui, totalizando 4,189 milhões. Veja que aqui ele responde a tudo que foi solicitado na ordem em que foi solicitado. Então veja que ele trouxe receita corrente, receita de capital, despesa corrente, despesa de capital, porque foi essa ordem que estava lá no tópico do anunciado. Ele não trocou, ele não colocou receita de capital, depois receita corrente, ou despesa de capital, despesa corrente, depois receita. Não, ele trouxe na ordem que a banca pediu, para poder facilitar a correção. Tá? E sobrou num espacinho, ele colocou aqui, ó. Ressaltos por fim que, a respeito do regime orçamentário, foram consideradas as receitas realizadas e as despesas empenhadas para os cálculos. É só para poder frisar, né, que ele realmente considerou o regime orçamentário de contabilização na hora de montar os cálculos, beleza? O parágrafo tá excelente, né? E aqui está o recurso de autoridade. Ele até alterou, normalmente o recurso de autoridade vem para cá, né, para o início do argumento principal, mas não tem problema colocar ele aqui, não. O importante é trazer. Depois, o tópico 4, a banca pergunta se houve abertura de crédito adicional, né? E quais são as 4 possíveis fontes de recurso segundo a Lei 4.320. Então, ó, quanto aos créditos suplementares, destaca-se que houve, ó, a banca não perguntou se houve a abertura de créditos adicionais do tipo de exercício no valor de 40 mil para outros serviços e de 50 mil para aquisições de imóveis. Então, aqui o meu tópico frasal responde ao subtópico 1. Agora eu vou ter que, né, desenvolver a resposta. Ainda a Lei 4.320 afirma que as 4 possíveis fontes de recurso dos créditos são superávit financeiro, excesso de arrecadação, operação de crédito, né, menos as que decorrem de adiantamento de receita orçamentária e anulação de despesas. Isso aqui é o que está previsto na LRF. Ademais, a Constituição Federal dispõe que as despesas foram canceladas ou vedadas, poderão também ser utilizadas para abertura de crédito. Isso aqui é um complemento à informação. No caso em apreço, pode-se observar que houve um excesso de arrecadação de 1.300.000. Ó, tá vendo que ele muda aqui, ó, bota aqui 000, aqui ele coloca assim, então não é bom isso aqui, tem que padronizar, tá? E aí ele desenvolve aqui explicando, né, como que chegou a essa
conclusão aqui. E veja que ele responde também ao subtópico 2, porque ele trouxe as 4 fontes previstas na 4.320 e ainda acrescentou com outras previstas em outros normativos, beleza? E por fim, no último parágrafo, a banca pede para dizer qual é o impacto da abertura dos créditos adicionais na gestão pública, então qual é o impacto, e a importância do planejamento orçamentário. Então, ó, finalmente, por que ele utilizou o finalmente aqui, ó? Para poder funcionar como um parágrafo de conclusão. Como ele não fez uma conclusão propriamente dita, ele colocou esse finalmente aqui para poder caracterizar que esse é o último parágrafo do texto. É uma estratégia muito válida para as provas da banca Sebrasp. Aí ele vem, observa-se que a abertura de créditos adicionais pode impactar na gestão de políticas públicas de diversas maneiras. Dessa vez, o tópico frasal ele utiliza só uma referência ao tópico enunciado para que o examinador saiba o seguinte, ó, agora ele vai falar sobre os impactos da abertura de créditos adicionais. Então, o tópico frasal só diz isso, ele vai falar sobre isso, né? Então, uma outra estrutura, diferente daquelas que ele já responde ali o tópico 1, né? Mas que também é muito interessante e é válida para esse tipo de questão, que pede para você fazer uma análise, para discorrer, etc. Aí vem, por um lado, parte da doutrina, olha aqui, ó, recurso de autoridade, defende que ela possibilita maior flexibilidade de dispêndios para que o administrador público cumpra com a realização de metas e tal, tal, tal. Por outro lado, então aqui ele trouxe um impacto positivo. Ó, impacto positivo, né? Flexibilização. Por outro lado, entende-se que a abertura excessiva de créditos adicionais oferece risco de que haja possíveis descuidos ao erário público, sob pretexto de ter os créditos adicionais como instrumento para fins corretivos, o que é equivocado. Sob a luz dos dispositivos legais existentes, os créditos adicionais podem permitir o reforço da dotação, né, a criação ou atendimento de emergência. Aqui ele aproveitou para poder citar ali os tipos de créditos adicionais. Beleza? Então, ele traz que o crédito que tem o lado positivo, né, que é dar mais flexibilidade para que as políticas públicas elas não parem, né, e também para otimizar a utilização de recursos, né, haja vista que houve um excesso de arrecadação, então eu tenho que usar o recurso que sobrou, né, então por isso que é importante o crédito adicional. Por outro lado, né, quando utiliza muito o crédito adicional, mostra que o planejamento, né, não foi adequado. Né? Por quê? Porque se você não planeja, porque se você está precisando de mais dinheiro para poder concluir uma política pública, é porque aquele planejamento não está adequado, ou porque não houve eficiência na hora de construir aquela política pública, e isso acabou causando mais gastos para o ente público. Então, tem esses dois lados, né? E é interessante que você traga esses dois lados na sua resposta. E, com base nesse outro lado, que é a falta de planejamento, que acaba gerando essa necessidade de crédito adicional, a gente pode já aproveitar e linkar aqui qual é a importância, né? Tais créditos permitem, portanto, uma atitude mais flexível, capacitada para atender as demandas imprevistas, mas deve ser igualmente fiscalizado e analisado pelos órgãos de controle, tal, que podem analisar o mérito da urgência dos créditos extraordinários abertos. Então, aqui ele meio que faz um fechamento do parágrafo, né? Mas, aí vem a grande questão aqui, ó. Veja, tá? Que a banca pede acerca da importância do planejamento orçamentário na administração pública. Veja que nessa questão ele vem e fala sobre a luz dos dispositivos legais, os créditos adicionais, tal, mas não tem aqui de forma clara a importância do planejamento orçamentário na administração pública. Né? O examinador, quando ele vai ler a questão, ele vai procurar impacto. Achou positivo? Achou um impacto negativo? Agora, cadê aqui a parte da importância do planejamento? Não tá claro, né? Pode até assim abordar, porque ele cita aqui o plano plurianual e etc. Daria até para recorrer, dizendo, a gente abordou aqui na análise e tudo, mas, né, para fim de prova, essa informação ela tem que estar evidente, tem que estar clara. Então você vai colocar, nesse contexto, ou analisando os créditos adicionais, é visível a importância do planejamento, né, orçamentário na administração pública. Você vai trazer mesmo a importância do planejamento, a palavrinha mesmo que está lá no enunciado. Por quê? Porque quando o examinador estiver procurando, ele vai encontrar com mais facilidade. Beleza? Então é isso. Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no Instagram ou no Telegram. Um forte abraço e bons estudos.